Pessoal do site, boa noite. Nós vamos fazer aí um resumão do Tribunal do Júri. Essa transmissão está sendo feita ao vivo pelo Periscope, tá? E está sendo reservada aqui no site para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de assistir pelo Periscope. Então, às vezes eu vou estar direcionando a fala para uma das câmeras e aí vocês me perdoem, não é dando mais ou menos atenção a nenhuma das transmissões, tá? Tudo bem? Pessoal do Periscope, vamos lá então retomar nossa aula. Tivemos um problema aqui de ordem técnica, que o armazenamento da filmagem estava sendo feito no celular e não no cartão de memória, e eu tive que fazer essa alteração sob pena de daqui a pouco o sistema travar e a gente não conseguir continuar. Tudo bem? Então vamos lá retomar. Eu estava dizendo que o Tribunal do Júri é uma previsão constitucional do artigo 5º, inciso 38, onde o constituinte originário elegeu o Tribunal do Júri ao patamar de instituição, quando lá no artigo 5º, inciso 38, diz que é reconhecida a instituição do júri. Lembrando que nesse caso, então, nós não podemos enxergar o Tribunal do Júri apenas como rito procedimental, tá? E sim como uma instituição. E a própria Constituição já determinou com a forma que lhe der a lei. Ou seja, a forma do júri, a forma de se fazer o rito procedimental, as regras do procedimento são estabelecidas pela lei. Mas, desde já, o Constituinte estabeleceu 4 princípios de observância obrigatória. Está aí, talvez, o ponto mais importante desse primeiro momento da aula. Entender os 4 princípios de ordem constitucional que regem o Tribunal do Júri. O primeiro deles chama-se plenitude de defesa. E o que vem a ser a plenitude de defesa? Plenitude de defesa, quem melhor conceitua isso para nós é Guilherme Nutti, quando ele faz questão de diferenciar a plenitude de defesa da ampla defesa. A ampla defesa é prevista lá no artigo 5º, inciso 55, se eu não estou enganado. É assegurar a todos os litigantes em processo administrativo e judicial a ampla defesa, o contraditório, a ampla defesa e todos os meios a ela inerentes. Pois bem, ampla defesa é uma coisa, plenitude de defesa é outra. E aqui um ponto importante é ressaltar que a plenitude de defesa tem previsão expressa apenas no Tribunal do Júri. O único rito procedimental onde a norma, a própria Constituição, refere-se à plenitude de defesa é o Tribunal do Júri. Daí porque no rito do júri há previsão expressa do juiz poder dissolver os trabalhos e destituir o advogado do polo da defesa quando este não estiver assegurando ao réu a plenitude de defesa. Essa previsão não existe em nenhum outro rito procedimental. Apenas no Tribunal do Júri nós podemos destituir o advogado do plenário do júri e suspender os trabalhos, cancelar, dar ao réu prazo para nomear um outro advogado ou então o juiz nomear um advogado para ele, tá bom? Justamente em razão da plenitude de defesa, que segundo Guilherme Nutti é aquela defesa completa, uma defesa sem falhas, guardadas as devidas proporções no ser humano. O próprio Guilherme Nutti ressalta este detalhe. Então a plenitude de defesa é aquela defesa completa, onde todas as possíveis teses devem ser arguidas em favor do réu. A ampla defesa não. A ampla defesa é uma defesa grande, onde o limite é a legalidade. Em obediência à ampla defesa, eu posso usar qualquer tese para a defesa do meu cliente, embora eu não seja obrigado a utilizar todas. Já na plenitude de defesa, essa defesa tem que ser completa e não apenas grande. Bacana? Só um minutinho para vocês que eu vou pegar uma caneta e um papel para eu fazer alguns apontamentos, para não esquecer de alguns assuntos que eu quero abordar para vocês. Aguardem aí só um minutinho. Eu pedi para fazer silêncio, eu estou repetindo a aula. Fecha a porta, não abre não, senão vai apagar o pai. Isso, fecha, viu, moça? Alguém avisa, viu? Se você puder baixar o volume um pouquinho, vai. Pessoal, estamos de volta. Então nós falamos a plenitude de defesa e aí agora a gente pretende falar para vocês do outro princípio, que é a soberania dos vereditos. O que é a soberania dos vereditos, gente? Esse princípio ele requer da gente muita atenção à hora de estudar. Por quê? Veredito vem de veredictum, que significa verdadeiramente dito.
Em resumo, aquilo que os jurados verdadeiramente disserem é soberano. Aquilo que os jurados disserem sobre o processo tem soberania. Aí nós podemos dizer que é a soberania dos vereditos. Tudo bem, eu poderia afirmar então que aquele réu que o jurado absolve, o tribunal não pode condenar. Eu posso dizer também que aquele jurado que o tribunal condena, que os jurados condenam, o tribunal não pode absolver e vice-versa. Ou seja, o mérito dos crimes julgados pelo tribunal do júri é de apreciação exclusiva pelos jurados, tá? Daí a soberania dos vereditos. No entanto, nós precisamos ter atenção com alguns detalhes. O primeiro deles é quando o júri, a audiência, o julgamento, melhor dizendo, é anulado porque o tribunal reconheceu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Observem, o tribunal não pode absolver ou condenar quem os jurados tenha condenado ou absolvido, mas o tribunal pode anular o julgamento. A previsão expressa disso está lá no artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado do Código de Processo Penal. É lá onde nós temos que cabe recurso de apelação das decisões do tribunal do júri, em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Observem que nós estamos, nesse momento, relativizando a soberania dos vereditos. O que os jurados disserem é soberano, mas isso não é absoluto, em razão de que, se ficar provado que a decisão deles não encontra arrimo nos autos, não tem prova nenhuma nos autos disso, com certeza esse júri será anulado e o tribunal se determinará que se faça outro. Porém, observe um detalhe, quando o tribunal determina que outro júri seja realizado, será realizado com outros jurados. Nenhum jurado que fez parte do primeiro júri pode fazer parte desse segundo. Tá? É uma das formas de relativizar a soberania dos vereditos. Outro ponto importante é a revisão criminal, prevista lá no artigo 621 e seguintes do CPP, do Código de Processo Penal. Isso porque a própria lei estabeleceu uma possibilidade de, através de uma ação revisional, nós desconstruirmos a coisa julgada, relativizarmos a coisa julgada. Nós temos um julgamento, por exemplo, realizado pelo Tribunal do Júri. Esse julgamento transitou em julgado e, a partir daí, descobriu-se uma nulidade de ordem absoluta ou então uma prova nova que pode mudar todo o mérito daquela questão. Nesse caso, a gente ajuiza uma revisão criminal e, através dessa revisão criminal, o tribunal irá reformar a decisão dos jurados. É uma outra forma de relativizar a soberania dos vereditos. Posso trazer a título de exemplo para vocês algo que normalmente eu cito em sala de aula. Se Elisa Samúdio aparecesse viva hoje, para que o advogado de Bruno conseguisse colocá-lo em liberdade, não seria necessário realizar um outro júri. Bastava entrar com uma revisão criminal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça certamente iria anular aquele julgamento e colocar Bruno em liberdade. Tudo bem? Então fica aí uma forma de mostrar para vocês a relativização da soberania dos vereditos. Outro detalhe interessante, que dos princípios que nós falamos, a plenitude de defesa, a soberania dos vereditos, nós temos a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. E vejam bem, o que é esse princípio? Competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Gente, muito cuidado no estudo deste princípio. Este princípio nos diz de forma bem clara, inicialmente, que o júri julga os crimes dolosos contra a vida. Doloso, aquele onde há conhecimento e vontade, né? O réu tem conhecimento, potencial conhecimento da ilicitude, e ele tem ânimos, ele tem vontade, ele tem a intenção de alcançar o resultado, daí o crime ser doloso. E contra a vida, no sentido de que este rito procedimental do júri só julga os crimes que tutelam o bem jurídico vida. Em regra, nós vamos falar daqui a pouco das exceções. Se nós pararmos para pensar, os crimes do Código Penal são divididos de acordo com a tutela do bem jurídico.
Nós temos os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a administração pública, os crimes contra a família e por aí vai. Se nós olharmos lá no Código Penal, nós temos nos crimes contra a pessoa, que inicia no artigo 121, e tem dos crimes contra a vida. Artigo 121, homicídio. Artigo 122, instigação, auxílio ou participação em suicídio. Artigo 123, infanticídio. Artigo 124, 25, 26, 27 e 28, aborto. Então, esses 4 crimes, homicídio, instigação, auxílio, participação em suicídio, infanticídio e aborto, são os crimes dolosos contra a vida, são os crimes de competência do tribunal do júri. Porém, gente, nós temos que ter muito cuidado com os crimes conexos. Os crimes conexos são aqueles que, em razão da previsão do Código de Processo Penal do artigo 76, pela conexão, quando um crime é cometido junto com outro crime e em razão do tempo, lugar, modo de execução, um deve ser entendido como conexo ao outro. São crimes conexos, por exemplo, quando uma pessoa mata a outra e a polícia, ao efetuar a sua prisão, encontra no bolso dele um tablete de maconha. Trazer consigo substância entorpecente ilícita é tráfico de drogas. Tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Como vocês podem observar, não é crime doloso contra a vida, é crime contra a saúde pública. Mas, nesse momento, ele é conexo a um crime contra a vida, que é o crime de homicídio que foi praticado. Nesse caso, portanto, nós teremos uma situação em que o crime de tráfico de drogas será julgado pelo tribunal do júri, porque ele está conexo a um crime de homicídio, que é doloso contra a vida. Partindo-se dessa lógica, nós temos, portanto, a seguinte situação. É possível o tribunal do júri julgar crimes que não seja doloso contra a vida? Sim, é perfeitamente possível, desde que esse crime seja conexo a um crime doloso contra a vida. Beleza? Ficou claro, então? Eu estou, nesse momento, abordando o terceiro princípio, que lá na letra da lei está na linha D de dado, mas está me faltando um que não me vem em mente aqui agora. Eu vou pegar o meu código para que eu lembre para vocês. Quem aí tiver com o código em mão, me lembra qual é o terceiro. Nós falamos da plenitude de defesa, falamos da soberania dos verditos, falamos da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. E ao que me consta, falta o terceiro da linha C, que não me vem em mente aqui agora. Ao invés de eu pegar o código, quem está com o código na mão aí, informa para mim qual é esse terceiro, para eu explicar para vocês, que eu não me lembrei aqui agora. Soberania dos verditos, competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, plenitude de defesa e o terceiro que é... Não me lembro agora. Espera aí só um pouquinho que eu falo para vocês agora, tá? Só um instantinho. Sigilo das votações. Eu peguei o vadimeco aqui, mas nem vai precisar mais. Já me ajudaram ali. Sigilo das votações, exatamente. Gente, me perdoa, não lembrei aqui agora e tal, mas vamos lá. O que é o princípio que está lá na Constituição previsto, o sigilo das votações? Esse é o mais bobinho deles, né? Por que é o mais bobinho? Porque é o princípio pelo qual a decisão dos jurados é mantida em absoluto sigilo. Ninguém pode identificar o que cada jurado falou. Lembrando que nós temos 7 jurados, vou falar disso daqui a pouquinho. Ninguém pode identificar o que cada um deles falou. Cada um deles votou, né? Vota por escrito, tem uma fichinha sim, outra não. Aí o juiz pergunta, o jurado absolve o réu? O jurado coloca a mãozinha dele lá com voto sim ou com voto não. Então, esse voto não será revelado para que a gente não consiga identificar quem foi o jurado que absolveu ou quem que condenou. Isso por uma questão de segurança do próprio jurado. Observe que depois da mudança no rito do júri em 2008, nós tivemos uma mudança substancial na apuração dos votos. Tão logo o juiz apure 4 votos para sim ou para não, ele deve suspender a votação, para que a gente não tenha mais votação por unanimidade. Por 7-0 foi absolvido, então é lógico que violou o sigilo das votações, agora está todo mundo sabendo que todos os jurados absolveram o réu. Tá? Esse é, sem dúvida nenhuma, o mais bobo dos princípios, mas deve ser observado com muita atenção. Tá joia? Gente, vamos seguir. Nós já falamos
dos princípios constitucionais, e aí nós temos que falar a forma que a lei usa para regulamentar o tribunal do júri. Então vamos falar de uma forma geral para todos vocês. Primeira coisa, o rito do júri é dividido pela parte majoritária da doutrina em duas fases, tá? Embora Guilherme Nutt fale que são três, eu falo do que Guilherme Nutt pensa daqui a pouquinho, mas são duas fases. A primeira fase, chamada de sumário de culpa ou iudicium accusationis, que é juízo de acusação, ou também juízo de admissibilidade da culpa, são três nomes que a doutrina usa para referir-se à primeira fase do rito do júri. Essa primeira fase começa com a denúncia e termina com a pronúncia, tá? Começa com a denúncia e termina com a pronúncia. A segunda fase é a fase que se chama iudicium causae, ou juízo da causa, ou juízo de mérito. E por que a doutrina refere-se a essa fase como juízo de mérito? Porque o mérito do júri será efetivamente analisado nessa segunda fase, que é a fase de plenário, onde nós temos os jurados. Já que são eles os competentes para julgar os crimes dolosos contra a vida, eles é que podem ferir o mérito. Daí dizer, na segunda fase, juízo de mérito. A segunda fase começa com o artigo 422 do Código de Processo Penal, que é o artigo que determina que o juiz, uma vez preclusa a decisão de pronúncia, ele irá intimar as partes para arrolar testemunhas, requerer diligências, juntar documentos para serem usados em plenário, e encerra com a sentença proferida no plenário do júri. Então observem, a segunda fase começa com o artigo 422 e encerra com a sentença no plenário do júri. Bacana? Temos aí então as duas fases. Pois bem, professor, mas Guilherme Nutt diz que são três. E quais seriam as três fases para Guilherme Nutt? Quanto à primeira, não há divergência. Começa com a denúncia e termina com a pronúncia. Para Guilherme Nutt tem uma segunda fase, que é a fase preparatória para o júri. É a fase preparatória para o plenário. É a fase que começa com 422 e vai até a abertura dos trabalhos no plenário. Para Guilherme Nutt, nessa segunda fase, nós teríamos a fase de arrolar testemunhas, juntar documentos, requerer diligências, a realização dessas diligências, o sorteio dos jurados, a intimação dos jurados, a intimação das testemunhas. Para Guilherme Nutt seria tudo uma segunda fase. A terceira fase seria, portanto, apenas o plenário, que começa com a instalação da sessão e termina com a sentença em plenário. Gente, observem, com todo respeito à doutrina de Guilherme Nutt, sem dúvida nenhuma, uma das doutrinas mais respeitadas do país, mas eu não vejo muito sentido em criar essa terceira fase, tá? Para mim, seguindo a maior parte da doutrina, nós teríamos duas fases muito claras. A primeira delas começa com a denúncia e termina com a pronúncia. A segunda começa com o artigo 422 e termina com a sentença no plenário do júri. Bacana? Beleza? Então, partindo daí, nós temos que falar um pouco para vocês sobre a fase de sumário de culpa. A primeira fase, ela se equipara muito à fase do rito ordinário. Ela se parece muito com o rito ordinário. Ela começa com o oferecimento da denúncia e o juiz deve receber ou rejeitar essa denúncia. Em se rejeitando, está extinto o processo. Aí é lógico, o promotor pode recorrer, recurso em sentido estrito, né? Artigo 581, inciso 2º, se eu não estou enganado, do Código de Processo Penal. Mas, se o juiz receber a denúncia, ele vai determinar a citação do réu, para que o réu apresente resposta à acusação no prazo de 10 dias. Observem, até aqui tudo muito idêntico ao rito ordinário. O réu tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Esses 10 dias começam a contar de onde? Esses 10 dias começam a contar do dia em que ele foi efetivamente citado, pouco importando o dia que foi juntada essa citação cumprida no processo, diferente do processo civil, tá bom? Gente, só um minutinho que eu vou pegar um copo de água para mim, tá? Só um minutinho.
A gente vai falando e vai ficando com a boca seca, né? Mas já tomei uma aguinha. Gente, é o seguinte, olha só. Nessa primeira fase, ela é muito idêntica ao rito ordinário. Nós já falamos, oferece denúncia, recebeu, cita o réu para apresentar resposta no prazo de 10 dias. Aqui eu quero fazer uma pausa, pedir muita atenção suas nesse momento, muito cuidado para vocês não confundirem algo extremamente importante nessa fase, tá? Cuidado, a voz está adiantada em relação ao vídeo. Deve ser a conexão, né, gente? Infelizmente, as nossas conexões ultimamente não estão lá muito bem. Mas vamos tentar. Eu não consegui identificar o nome da pessoa que me fez essa observação, mas eu vou adiantar o seguinte. Esse vídeo está sendo gravado e nós vamos transmiti-lo no site. Assim que terminar aqui, eu já vou tentar jogá-lo no site. Lá no site a transmissão vai estar beleza. Tá joia? Tá igual novela mexicana, Juarez? Então, assim que terminar, eu vou jogar esse vídeo no site, tá bom? E lá no site a gravação com certeza vai estar com a qualidade melhor. Peço desculpa a vocês, mas vamos retomar aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma gravação com a qualidade bacana para vocês. Eu pedi para que vocês fizessem uma pausa e prestassem bem atenção nesse ponto da aula, onde eu estou explicando a fase de recebimento da denúncia. Observem um detalhe que pouquíssimas doutrinas trazem, mas que é muito interessante vocês saberem. Eu não tenho visto muito isso cobrar em prova da OAB, não. Mas na vida prática isso é indispensável para qualquer criminalista. E como eu sei que essa aula é direcionada não só a acadêmicos, mas a profissionais do direito também, então vamos prestar atenção num detalhe que é muito importante, muito interessante, que vocês lembrem. Vejam só. Nós já falamos que o Tribunal do Júri julgará também os crimes conexos. Já foi dito para vocês que o Tribunal do Júri julgará os crimes conexos. Imagine vocês que conexo a um crime doloso contra a vida, nós tenhamos um crime de ação penal privada. Por exemplo, um crime de dano ou um crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, seja um crime conexo ao crime doloso contra a vida. Observem, os crimes de ação penal privada se procedem mediante queixa. Mas esses estão conexos ao doloso contra a vida, que se procede mediante denúncia, oferecida pelo Ministério Público. Qual é o detalhe a ser observado? O promotor pode se manifestar sobre isso, ou o juiz de ofício pode fazer. Quando o promotor oferecer a denúncia, logicamente só haverá nessa denúncia os crimes dolosos contra a vida que são de ação pública. Os crimes dolosos contra a vida, todos eles são de ação pública, mas os crimes conexos que se procedem mediante queixa não podem constar na denúncia. Gente, parece alguma coisa surreal, mas eu já vi promotores oferecerem denúncia por crimes de ação penal pública e também os crimes conexos, inclusive os de ação penal privada. Logicamente, nesse caso, o juiz tem que rejeitar essa denúncia, tá? Porque o promotor não é parte legítima para oferecer essa denúncia. E nesse caso, o juiz deve intimar a vítima para que ela exerça o seu direito de queixa, caso queira, porque ela poderá fazê-lo em 6 meses, a qualquer momento, caso queira o seu direito de queixa. E se essa vítima exercer o direito de queixa, ou seja, ela oferecer a queixa-crime por aqueles crimes de ação penal privada conexos ao doloso contra a vida, essa queixa-crime será recebida pelo juiz e aderida à denúncia. Surge aqui o que a doutrina nos ensina, ação penal adesiva. O que é ação penal adesiva? É quando uma queixa-crime é oferecida por um crime conexo ao crime doloso contra a vida e a queixa-crime é aderida à denúncia, que é do crime de ação penal pública, e a partir daí o juiz cita o réu para apresentar a defesa, se defendendo das duas peças acusatórias, a denúncia e a queixa-crime. Então prestem muita atenção nisso, e isso é muito relevante para a prática de vocês,
E antecipo, muitos profissionais não sabem nem o que significa ação penal adesiva. Bacana? Superada essa discussão, então, se o juiz recebeu a denúncia, citou o réu apresentou defesa, arguiu preliminares, juntou documentos, especificou as provas que ele deseja produzir, arrolou testemunhas, o juiz vai então abrir vistas dessa defesa para o Ministério Público. Observem que está aqui a primeira diferença do rito ordinário. Legalmente falando, o rito ordinário não prevê essa possibilidade de encaminhar a defesa que o réu apresentou para o promotor fazer uma espécie de impugnação da defesa. Isso só existe no rito do júri, embora não há nada que obste que o juiz faça isso no rito ordinário, tá? Mas no rito do júri, a previsão legal é expressa e o juiz é obrigado a fazer isso. O réu apresentou defesa, encaminha os autos para o Ministério Público se manifestar sobre as preliminares arguidas, sobre os documentos juntados pela defesa. Tudo bem? A partir daí, o juiz vai marcar a audiência de instrução. Observem que lá no rito ordinário fala que a audiência de instrução tem que ser realizada no prazo de 60 dias. Aqui no rito ordinário, aqui no rito sumário de culpa, no rito da primeira fase do júri, não há essa previsão, não tem necessidade nenhuma de se observar esse prazo de 60 dias. Embora a própria lei já traga a previsão expressa de que o rito do júri deve durar 90 dias. A fase do rito do júri completa deve durar 90 dias. Tudo bem? E nós já discutimos isso, que em não se cumprindo este prazo, poderá ocorrer um relaxamento de prisão por excesso de prazo. Mas os nossos tribunais hoje são uníssonos em dizer que esse excesso de prazo só gera a liberdade do réu quando nós estivermos diante de uma situação que fere qualquer razoabilidade constitucional. Então não é qualquer excesso de prazo que vai ensejar a liberdade do réu. O juiz marcou a audiência de instrução, essa audiência é muito semelhante à audiência do rito ordinário. Ouve-se a vítima, quando possível, sabendo que nós estamos falando de crime doloso contra a vida, talvez não seja possível a vítima prestar depoimento, mesmo porque, ao que me consta, São Pedro não aceita carta precatória, não é verdade? Então, ouve a vítima, se possível, testemunhas de acusação e de defesa nesta ordem. E observem que aqui tem um detalhe importantíssimo, o rito do júri não traz a previsão que nós temos lá no rito ordinário, ressalvado, disposto no artigo 222 desse código, aqui nesse ponto da aula, caso vocês estejam assistindo com o vadimeco nas mãos, eu sugiro que você dê uma pausa aí no vídeo, quem estiver assistindo no site, quem estiver assistindo pelo Periscope ao vivo, pegue o seu vadimeco e dê uma olhada. O artigo 400 do CPP, que fala da audiência no rito ordinário, fala que o juiz ouve as testemunhas de acusação e de defesa nessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste código, o que nos permite concluir que se houver testemunhas para serem ouvidas via carta precatória, essa ordem pode ser invertida. Já no rito do júri, essa audiência está prevista no artigo 411 e nada fala sobre a possibilidade de se inverter testemunhas, a oitiva de testemunhas. Beleza? Observem, o rito do júri não admite a inversão de testemunhas, o rito ordinário admite. No rito do júri, então, ouve-se a vítima, se possível, testemunhas de acusação e de defesa nesta ordem, esclarecimento de peritos, reconhecimento de pessoas e coisas, acariações e, em seguida, interroga-se o réu, procedendo-se aos debates ao final. Observem que aqui nós temos uma outra diferença com o rito ordinário. O próprio artigo que regulamenta a audiência já traz a possibilidade dos debates serem feitos após o interrogatório. Professor, que debates são esses? Esses debates não são os debates que vocês estão acostumados a ver no plenário do júri. Eu estou falando da primeira fase. Esses debates são as alegações finais, que antigamente eram somente escritas, hoje podem ser orais. Alegações finais orais. Quando ela tiver que ser escrita, aí nós vamos chamar de memoriais finais, que é escrito, tá bom? Tudo bem. Após o interrogatório, face essas alegações finais, é evidente que, como nós temos a segunda fase do júri ainda, as partes podem deixar para enfrentar o mérito
né? A defesa pode, o Ministério Público não, perdão. A defesa pode deixar para enfrentar o mérito no plenário do júri. Ele já está ciente de que o réu vai ser pronunciado. O Ministério Público vai fundamentar o motivo pelo qual ele quer que o réu seja pronunciado. É lógico que as alegações finais o promotor fala primeiro, depois fala a defesa. Havendo assistente de acusação, primeiro o Ministério Público, depois o assistente, depois o advogado de defesa. E uma vez concluídas as alegações finais, o juiz tem a possibilidade de proferir 4 decisões. Nós chegamos aqui num ponto bastante delicado dessa aula. É o momento em que o juiz pode proferir 4 decisões no plenário do júri, na primeira fase do rito do júri. Quais decisões são essas? Pessoal, quem está nos assistindo ao vivo, como é que está a conexão? Nós vamos entrar agora num ponto muito bacana da aula, muito interessante, mas muito importante sobretudo. Eu preciso saber como é que estão as conexões, todo mundo está conseguindo assistir, os coraçõezinhos pararam. Eu gostaria que vocês mandem aí, ó, dedinho na tela, coraçãozinho para nós aí. Serve para eu avaliar como é que está o nível da transmissão e serve para eu ficar vaidoso também. Olha o tanto de coraçãozinho aparecendo, olha que bacana, ó. Tem que mandar coraçãozinho pra gente aí, tá? Não tem problema não. Então, beleza. Senão vocês cochilam aí na aula. Não pode dormir na aula não, tá bom? Gente, seguinte. Essas 4 possíveis decisões de serem proferidas na fase do sumário de culpa, no final da primeira fase. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolução sumária. São as 4 decisões possíveis de serem proferidas. Vamos entender então quais são essas decisões. Pronúncia é uma decisão que o juiz vai proferir quando houver prova concreta da materialidade delitiva, tem prova de que o crime aconteceu e quando nós tivermos indícios suficientes de autoria. Pressupõe, portanto, que só há pronúncia quando nós temos matiza. Eu só tenho pronúncia quando nós temos matiza. E o que é matiza? Materialidade e indícios suficientes de autoria. Observem, para a pronúncia não se exige prova da autoria. Exige-se tão somente indícios suficientes dessa autoria. E aqui uma observação extremamente importante. Ainda que haja provas da autoria, o juiz está vedado de imiscuir na análise desse mérito. O juiz não pode dizer na decisão de pronúncia que a autoria dos fatos é inconteste, que o réu estava comprovadamente na cena do crime, foi ele que cometeu. O juiz não pode adentrar esse mérito, sob pena de influir no ânimo dos jurados e tornar essa decisão nula. Então, na decisão de pronúncia, o juiz deve decidir de forma sucinta, apenas mostrando onde é que está provada a materialidade e mostrando por que ele percebeu que há indícios suficientes de autoria. E a partir daí, ele apenas pronuncia o réu. Pronuncia o réu. A pronúncia é, portanto, a única dentre essas decisões que leva o réu a julgamento pelo plenário do júri. Beleza? Somente essa decisão que leva o réu a julgamento pelo plenário do júri. Contra a decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito, que a defesa pode interpor o recurso, ou o Ministério Público também. Imaginem vocês que o Ministério Público quer a pronúncia do réu por 2 crimes, o juiz pronunciou por um crime só, então o Ministério Público vai interpor o recurso em sentido estrito. Digamos que o advogado queria que o réu fosse impronunciado e o juiz pronunciou. O advogado, portanto, vai interpor um recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Bacana? Tudo bem. Superada a discussão da decisão de pronúncia, vamos, portanto, para a decisão de impronúncia. E o que vem a ser a decisão de impronúncia? A decisão de impronúncia é aquela decisão que, em não havendo provas da materialidade ou não havendo indícios de autoria, o réu deve ser impronunciado. Não havendo prova da materialidade
ou não havendo presença nos autos dos indícios suficientes de autoria, o réu deve ser impronunciado. A impronúncia é, portanto, uma decisão que atesta, que certifica a incompetência do Estado. O Estado não conseguiu reunir provas contra o réu e, portanto, ele será impronunciado. Impronunciado significa o processo será extinto sem julgamento de mérito. E aí um detalhe muito perigoso na impronúncia. Até que o crime prescreva, ou seja, enquanto houver possibilidade de punição, surgindo provas novas, o promotor pode denunciar novamente o réu. Gente, observem, a impronúncia não faz coisa julgada material. A impronúncia só faz coisa julgada formal, o que significa dizer, se surgir prova nova, o promotor pode denunciar novamente o réu. Daí porque a decisão de impronúncia não é uma decisão muito interessante para o réu, não. Porque é uma decisão que fere a segurança jurídica. Imagine um crime de homicídio que prescreve com 20 anos, abstratamente falando, o réu vai ficar 20 anos sem dormir em paz. A qualquer momento pode surgir uma prova nova e o promotor denunciá-lo. É muito perigoso, é muito complicado, não é uma decisão muito interessante para quem sustenta a defesa, tá? Se nós estamos falando de que não há provas, a doutrina traz aqui um ponto importante para nós analisarmos, e aí obrigatoriamente eu volto lá na pronúncia para explicar para vocês. Qual o princípio que rege a decisão de pronúncia? O princípio do indúbio pro società, ou seja, havendo dúvidas, manda para a sociedade decidir. Essa é uma construção doutrinária. Não há isso no ordenamento jurídico. A Constituição Federal não tratou disso. O Código de Processo Penal não tratou disso. Daí porque muitos doutrinadores sustentarem a inconstitucionalidade desse indúbio pro società. Mas certo é que a jurisprudência acatou esse ensinamento doutrinário e hoje ele é pacífico. Havendo dúvidas na fase de pronúncia, deve-se pronunciar e mandar o réu a julgamento pelo plenário do júri, porque nessa fase vigora o indúbio pro società, não indúbio pro réu. Por que indúbio pro società? Porque se a Constituição diz que o mérito deve ser julgado pela sociedade, então manda para a sociedade dirimir essa dúvida. Beleza? Mas o que tem a ver isso com a impronúncia? Por que eu voltei na pronúncia? Tem a ver pelo seguinte, a doutrina critica muito, porque se o juiz não vislumbrou nos autos provas para pronunciar, significa que ele está em dúvida. Porque se ele tivesse certeza de que não foi o réu, ele absolveria. Nós temos absolvição sumária para isso. Mas se ele não absolveu e não pronunciou, ele está em dúvida. Então, se ele está em dúvida, deveria pronunciar, porque na dúvida pronuncia. Mas aqui o próprio legislador criou uma grande confusão. Certo é que o que nós temos que entender é, pronuncia quando tem materialidade comprovada e indícios de autoria, impronuncia quando eu não tenho materialidade e não vislumbro, não consigo enxergar nos autos os indícios suficientes de autoria, e eu absolvo quando estiverem presentes os pressupostos da lei, artigo 415 do CPP. O que fala o artigo 415? O réu será absolvido se o fato não for crime, se estiver presente a excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou se estiver demonstrado cabalmente que o réu não é o autor dos fatos. Nesse caso, absolve-se sumariamente o réu e não manda o réu a tribunal do júri. Beleza? Falta somente agora a última dessas decisões, e sem dúvida nenhuma a mais polêmica delas, a desclassificação. Gente, muita atenção. O que é desclassificação no plenário do júri? Perdão, no plenário não. Desclassificação na primeira fase do júri. Desclassificação é tirar de uma classe e colocar em outra. Desclassificar uma conduta no rito procedimental do júri significa dizer: este crime não é doloso contra a vida. Este crime não pertence à classe dos crimes dolosos contra a vida. Talvez ele seja um crime doloso contra o patrimônio, talvez ele seja um crime doloso
contra a saúde pública, mas ele não é um crime doloso contra a vida. Neste caso, então, nós vamos desclassificar este crime, tirar de uma classe e colocar em outra. Observem que nós estamos na primeira fase do júri. A primeira fase do júri é presidida pelo juiz do rito do júri, o juiz do tribunal do júri. Se você tiver na sua cidade uma estrutura judicial igual a que nós temos aqui em Montes Claros, nós vamos observar o seguinte: eu tenho aqui primeira vara criminal, segunda vara criminal, vara do tribunal do júri, nós temos apenas uma vara do júri, então nós temos vara do tribunal do júri. Observem, esse procedimento do tribunal do júri, ele está sendo presidido pelo juiz dessa vara do júri. Se ele, nessa fase final do sumário de culpa, entende que ele não é o competente para julgar esse crime, porque ele não é doloso contra a vida, esse processo deverá ser redistribuído para uma das varas criminais, ou primeira vara criminal, ou segunda vara criminal. Observem, o juiz, se ele desclassificar, determinará a remessa dos autos para o juiz competente. Tudo bem? Então observem, um ponto importante a se observar aqui nessa fase. A doutrina nos ensina que essa desclassificação pode ser própria ou imprópria. Vamos entender o que é a desclassificação própria. É aquela desclassificação propriamente dita, não há gambiarra nenhuma nela. Esse crime não pertence ao crime doloso contra a vida. Ele é doloso contra o patrimônio, ele é doloso contra o corpo. Por exemplo, não é tentativa de homicídio, é lesão corporal. Lesão corporal não é crime contra a vida, é crime contra o corpo, contra a integridade corporal. Se o juiz entende que não é crime doloso contra a vida e desclassifica para a lesão corporal, nós estamos diante de uma desclassificação própria. Agora, nós podemos estar diante de uma desclassificação imprópria. E aí, para os meus alunos, para todos que me ouvem, já sabem do que eu digo quando eu falo imprópria. Todas as vezes que no direito penal você ouvir falar a palavra imprópria, significa dizer gambiarra. Impróprio no direito penal é gambiarra. E aqui no processo penal não é diferente. O que é uma desclassificação imprópria? É aquilo em que eu desclassifico, mas continua sendo crime doloso contra a vida. Como assim, professor? Gente, dito de forma irônica mesmo. Eu desclassifico, mas eu não tiro da classe. Foi desclassificado, mas não saiu da classe dos crimes dolosos contra a vida. Por isso eu digo que é uma gambiarra. É uma desclassificação imprópria. E por que imprópria? Porque era um crime doloso contra a vida, eu desclassifiquei e continuou sendo crime doloso contra a vida. Exemplo, o promotor denunciou uma mulher por homicídio e o juiz entendeu que aquilo não era homicídio, era infanticídio. O juiz então desclassifica de homicídio para infanticídio, mas continua sendo crime doloso contra a vida. Beleza? Essa é a desclassificação imprópria. Gente, observem. Nós temos alguns doutrinadores que trazem essa divisão de desclassificação própria e imprópria de uma outra maneira. Eu já falei de uma, agora eu vou falar da outra. De outra maneira. Qual seria essa outra maneira? Desclassificação própria seria desclassificar e apontar qual era a classe a que pertence. Perdão, é o inverso. Essa outra teoria diz o seguinte: desclassificar é o juiz falar, esse crime não é doloso contra a vida. Se não é doloso contra a vida, e ele não fala qual é o crime, é uma desclassificação própria. Por que própria? Porque, vejam bem, ele é competente para presidir o processo do crime doloso contra a vida, correto? Se não é crime doloso contra a vida, ele não tem competência para falar qual é o crime. Então, o ideal é que ele diga, não é crime doloso contra a vida. E não fale qual é o crime. Se não é da competência dele, ele não vai falar qual é o crime. O juiz que receber esse processo é que será competente para dizer qual é o crime. Essa é a desclassificação própria. Qual seria a imprópria? Quando o juiz diz, não é crime doloso contra a vida, isso aqui é um latrocínio.
Por que a gente diz que é imprópria? Ô, doutor juiz, se você acabou de dizer que o crime não é doloso contra a vida, significa dizer, este crime não é da sua competência, porque você é o juiz presidente do rito do júri. E se não é da sua competência, por que você está falando que é latrocínio? Você não tem competência para dizer que isso é latrocínio, não, juiz? Essa é a desclassificação imprópria. Por que imprópria? Porque é uma gambiarra. O juiz não é competente para dizer qual é o crime. Se não é do júri, manda para o juiz que seja competente. O juiz que é competente é que vai dizer qual é. Essa é a diferença entre a desclassificação própria e imprópria para alguns doutrinadores. Bacana? Beleza? Gente, com isso a gente encerra o estudo da primeira fase do júri, tá? Começou com a denúncia, terminou com a pronúncia, ou então uma das outras. E aí eu chamo a atenção suas para um detalhe. Se o réu foi pronunciado, qualquer das partes recorreu, e no caso específico do recurso da defesa, lá no artigo 589 do CPP, tem a possibilidade do juiz exercer o que a gente chama de juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? O juiz pronuncia meu cliente, eu entro com recurso e falo assim, doutor, o senhor pronunciou meu cliente errado, não tem indícios de autoria. O juiz vai analisar o meu recurso e exercer sobre ele um juízo de retratação. Ou seja, o juiz vai dizer o seguinte, você tem razão, advogado, realmente não há indícios de autoria, eu vou me retratar. Se o juiz se retrata, nesse caso ele está produzindo uma decisão que a doutrina chama de despronúncia. Por que despronúncia? Porque essa decisão está despronunciando o réu. Ele tinha sido pronunciado e foi despronunciado. Observem que se o juiz não se retratar e esse recurso for para o tribunal der provimento ao recurso, o juiz também lá no tribunal vai despronunciar. Ele está despronunciando o réu. Por quê? Porque ele está desfazendo uma decisão de pronúncia. Bacana?